Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, hoje o Senhor nos dá essa palavra tão bonita da vocação de Mateus, o chamado de Mateus. Vocês sabem que Mateus foi um dos 12 apóstolos e ele tinha uma profissão que era, por causa dessa profissão, eram detestados pelos judeus. Eram os publicanos ou cobradores de impostos. E eram judeus que cobravam impostos para os romanos, que eram os invasores, os dominadores. E às vezes cobravam a mais e por isso normalmente se enriqueciam. Então eram simplesmente detestados pelos judeus, por causa dessa função. E Jesus, ali em Cafarnaum, onde Jesus chamou os primeiros apóstolos, ali na beira do lago da Galileia, o mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ali tinha uma espécie de uma alfândega, onde as pessoas tinham que pagar o imposto, porque tinha a Via do Mar, era uma era pedovia, né? Porque não tinha roda de carro naquele tempo, só de carroça. Então, passava essa Via do Mar e tinha esse posto de cobrança. E ali tinha esse publicano chamado Mateus. Pois bem, diz que Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Bastou uma palavra de Cristo e esse fulano se colocou de pé e seguiu a Jesus. Estava sentado na coletoria de impostos. Como muitos de nós passamos a vida sentados, cobrando dos outros. Vocês já repararam como a gente cobra dos outros? Quantas vezes os filhos são muito exigentes em relação aos pais, cobram demais. Às vezes os pais também cobram muito dos filhos. Às vezes o marido da esposa, a esposa do marido, e assim vai. Cobramos. Queremos que os outros façam a nossa vontade, que os outros nos compreendam, façam a nossa vontade. É uma situação cômoda, difícil, mas tem um outro jeito de viver, que Mateus vai abraçar. Bom, a primeira coisa que aparece é que Jesus viu um homem, mas ele vê diferente dos olhos com que nós vemos. Nós, às vezes, catalogamos as pessoas, julgamos antecipadamente e já desprezamos, já descartamos. Jesus vê sempre com amor, sempre com misericórdia. Jesus vê não aquilo que a gente é, simplesmente, vê o que a gente pode ser. Mateus significa dom de Deus. A palavra Mateus é o mesmo significado de Matias, de Matatias. Mateus é a mesma raiz hebraica que significa dom de Deus. Cada um de nós foi criado por Deus para sermos um dom, um presente para as outras pessoas. Presente é algo gratuito, um presente. Será que eu sou um presente para as pessoas? Ou sou um cobrador? Sou alguém que está sempre exigindo, sempre julgando, sempre cobrando? É diferente. Pois bem, que poder que tem a palavra de Cristo. Como devia ser a tonalidade
daquilo que Cristo dizia, que força que tinha de fazer esse homem se levantar e seguir a Jesus. Seguir, diz um monge, São Beda, que faz uma homilia lindíssima sobre esse evangelho, fala que seguir é imitar. Esse homem que cobrava, agora, que tirava o dinheiro dos outros, agora vai dar aos outros, aos homens, o maior de todos os tesouros. Vai escrever um evangelho, o Evangelho de Mateus. Vai transmitir a vida eterna para as pessoas, de graça, porque ele recebeu a misericórdia. Mateus fez a experiência de que Cristo não teve preconceito em relação a ele, por ser um publicano. Viu o que estava escondido nele, como vê o que está escondido em você, em mim. O que as pessoas não veem, Cristo vê. Porque o seu olhar é sempre um olhar de amor, de misericórdia. Vocês viram aqui na primeira leitura de Oséias, né? O vosso amor é como a nuvem, a neblina da manhã, que logo desaparece, logo se desfaz. Às vezes a gente vai para Ribeirão e tem uma neblina na estrada, né? A hora que você volta já não tem mais, né? A neblina, ela passa. Assim é o nosso amor. Inconstante, instável, limitado, né? Mas Deus fala: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O sacrifício, o pessoal ofertava alguma coisa a Deus, mas o amor é Deus que nos oferta. E o mais importante, irmãos, não é aquilo que eu faço, é o que eu recebo. Se eu sei receber o amor de Deus, eu vou saber dar o amor de Deus. Ninguém dá o que não tem. O mais importante, primeiro, saber receber, acolher o amor de Deus, que é um amor misericordioso, que não me julga, que não me condena, que não me ficha e depois acabou. Eu sou aquilo. Tem muita gente que é fichada e acabou. Não, mas as pessoas podem mudar. Mateus mudou. Deixou de ser um cobrador para aquele que dá, que doa, que se torna um dom aos outros. E ele, Mateus, ficou tão agradecido que deu um banquete na sua casa. Deu um banquete. Vieram outros cobradores de impostos e pecadores e se sentaram à mesa com Jesus. Os padres da igreja falam umas coisas muito bonitas, que antes de Mateus oferecer esse banquete, ele se deliciou com o banquete que ele recebeu, que ele comeu, quando ele acolheu a Cristo no seu coração. O Apocalipse diz assim, Jesus fala no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Interessante que o Senhor é educado, não é um entrão. Ele pede licença, ele bate na porta da nossa liberdade. Irmãos, e para abrir a porta a Cristo, só precisa uma coisa: reconhecer que eu sou um pecador. Reconhecer que eu sou doente e preciso do médico. Que às vezes é difícil, tem pessoas teimosas, né? Que às vezes... Bom, é uma coisa bastante estúpida. Uma pessoa que está com uma doença grave, e ela vai no médico, e ela tem medo de que a doença seja grave. Então ela fala: doutor, eu estou aqui com uma azia, está com câncer, um tumor.
Mas ela fala, não, doutor, eu estou com uma azia. Tá bom, tá, uma azia? Então está aqui um eno. Né? E você morre tomando eno. Não, se a doença é grave, eu tenho que falar. O médico tem que saber da gravidade da minha doença. E ele, que entende, vai me receitar, vai me operar, vai fazer o que tem que fazer. Santo Agostinho, ele escreve um comentário sobre esse evangelho que é maravilhoso, e eu vou partilhar com vocês. Ele diz assim: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele diz, são palavras do Senhor. Mas com qual propósito chama os pecadores? A fim de que não sejam mais pecadores. Porque os homens, considerando que o Senhor amou os pecadores, para que os homens não queiram pecar em continuação, para ser amados por Cristo. Cristo ama os pecadores, certamente, como o médico ama o doente, mas para fazer desaparecer a febre e salvá-lo. Não deseja que alguém esteja sempre mal para ter quem sempre visitar, mas deseja só salvá-lo. O Senhor, portanto, não veio chamar os justos, mas os pecadores, para justificar o ímpio. De idólatra torna alguém fiel. Um outro, de bêbado, o torna sóbrio. De gastador, em alguém moderado. De avaro, apegado no dinheiro, alguém que faz esmolas aos pobres e será premiado por Cristo. Ou seja, irmãos, Deus chama os pecadores para transformá-los, para curar aquele pecado, para vencer aquela doença espiritual. Porque Ele diz, quero misericórdia e não sacrifício. O Senhor ama quem é misericordioso. Tem até uma bem-aventurança, que é a bem-aventurança da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O misericordioso é, em primeiro lugar, aquele que perdoa as ofensas do outro. Quem perdoa será sempre perdoado. E depois a misericórdia são os atos de amor. Tem as 7 obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdia espirituais. São muito bonitas. Está no catecismo da igreja. Então, o Senhor quer isso, quer o amor, não o sacrifício. E o Senhor pode querer o amor porque Ele nos amou primeiro. Como diz a segunda leitura, termina dizendo, Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Vocês já pensaram isso? Por isso, irmãos, que eu espero que o Senhor nos livre. Talvez o pior de todos os pecados, sabe qual é? A soberba de não reconhecer-se pecador. Talvez seja o pior, porque todo pecado tem um perdão, mas se eu sou soberbo, se eu sou tão orgulhoso que eu não reconheço meus pecados, eu não deixo Cristo me curar. Eu não posso ser perdoado porque eu não reconheço que sou um pecador. Que Deus nos livre da soberba, do orgulho, que é o pior de todos os pecados. Irmãos, e vocês já ouviram falar que ninguém se salva sozinho, assim como ninguém se perde sozinho. Vocês viram que o Mateus, ele segue a Cristo, ele deixa de servir aos homens e cobrar para ser evangelista, apóstolo. E ele
se junta um monte de gente na sua casa. Porque quando uma pessoa se converte, ela muda. De triste, ela se torna alegre. De infeliz, ela se torna uma pessoa feliz, de bem com a vida. Há uma mudança maravilhosa. Todo mundo percebe quando alguém muda. E essa mudança, essa conversão é uma graça de Deus. É a graça das graças, poder mudar. E Santo Agostinho vai dizer, as nossas boas obras começam quando a gente reconhece as más. Repito, as nossas boas obras começam quando a gente reconhece as más. Quando uma pessoa tem a humildade de reconhecer seus pecados, ela já está se abrindo ao perdão de Deus. Existe na igreja um sacramento maravilhoso de cura, que se chama sacramento da penitência, ou sacramento da conversão, ou sacramento do perdão, tem muitos nomes, ou sacramento da confissão, é de graça. Você entrega teus pecados a Cristo e recebe dele o perdão, a paz e o Espírito Santo. Esse sacramento, simplesmente, quando é bem feito, bem vivido, ressuscita os mortos. Uma pessoa entra no confessionário espiritualmente morta. Se ela está arrependida e deixa Cristo a perdoar, ela sai dali ressuscitada. E é de graça. Não tem que pagar, porque alguém já pagou para que você e eu fôssemos perdoados. É de graça. E talvez seja uma das missões, das funções mais importantes e sublimes da igreja e dos presbíteros. Porque esse sacramento, quem administra é o padre, né? Ou o bispo. O sacramento do perdão, que transforma, como Santo Agostinho dizia, transforma as pessoas. Tá bom, irmãos? E então, se eu me levanto, se eu paro de cobrar tanto e começo a dar, a amar, a servir, eu vou atrair as pessoas. Muitos vão se sentir atraídos e vão se encontrar com Cristo também. Que Deus nos ajude, que essa palavra, que essa Eucaristia possa transformar, porque hoje Cristo está passando aqui nessa igreja e está dizendo para você, para mim, segue-me. Para de cobrar, para de exigir tanto, de julgar as pessoas. Eu te chamo, você vem atrás de mim. Ele falou para Pedro e para André e para Tiago e João, eu vos farei pescadores de homens. Porque se você experimenta o amor, experimenta a misericórdia, deixa Deus te transformar, você vai pescar as pessoas. Tua vida vai ser um convite a acreditar, como Abraão, que contra toda a esperança acreditou. Deus tinha prometido para ele, um velho de 75 anos, casado com uma mulher estéril, tinha prometido uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Humanamente falando, impossível. Diz o Evangelho, a segunda leitura, que Abraão não vacilou na fé. Deu glória a Deus, acreditando que Deus era capaz de cumprir o que prometeu. Por isso, irmãos, a fé é maravilhosa. A fé está ligada com a humildade e com o amor. É a fé que vai produzir o amor, né? Confiar que Deus pode. Não existe vício, não existe pecado que Cristo não perdoe e não cure. Não existe. Se eu confio um pouco e tenho um pouquinho de paciência de esperar, eu vejo a obra de Deus na minha vida.